Então, nós iremos fazer uma rápida recordação da nossa aula de introdução que a gente havia feito na aula passada, de introdução à lógica de programação, né? Então, eu coloquei aqui na lousa, nessa lousa do Google aqui, um resumo importante para que a gente possa trabalhar com lógica de programação de uma maneira eficiente. Então, como eu já está lá no slide, eu acho que era da aula 2, que para lógica de programação, né, considerando que nós queremos resolver um problema por computador, né, então tem pelo menos 3 coisas básicas que nós precisamos identificar e selecionar com todo o nosso trabalho, né? Que, no caso, dado o problema, nós precisamos identificar o que seria a entrada do programa, né? O que seria o processamento e o que seria a saída. São 3 pontos básicos que é necessário para que a gente possa trabalhar com a lógica de programação. Então, quando a gente identifica esses 3 pontos, pessoal, fica muito fácil, né? Fica muito fácil de elaborar um programa. Se nós não tivermos claro esses 3 pontos, o programa já vai ficar, né, comprometido. Então, isso aqui é fundamental. Depois disso, nós precisamos fazer um pseudocódigo né, pode ser os 2 ou um deles, desde que atenda o meu entendimento, eu consiga expressar o que eu quero fazer, né? Pode ser um pseudocódigo, ou então um pseudocódigo e também um fluxograma, né? Agora, no início que nós estamos começando a aprender a lógica de programação e a programar, eu vou pedir que vocês façam os 2, né? Porque aí depois a gente se acostuma e vê o que é que ajuda, o que é que ajuda mais, né? O que é que colabora mais. Mas, a princípio, nós vamos trabalhar com esses 2 aqui. E, por último, claro, usar a linguagem de programação, que nós vamos usar o Scilab, que é uma linguagem feita para engenheiros, né? Então, mas existem muitas outras linguagens de programação. Então, agora eu vou só voltar ao slide passado, só para a gente recordar aqui rapidamente. Então, nós temos aqui um problema, espero que você esteja vendo aí, é o slide passado mesmo, né? Nós temos um problema que precisamos resolver. Esse problema é uma cafeteira, né? Onde é que está o problema mesmo? Deseja-se criar um programa de computador que faça café, pedindo ao usuário quantidade de água, temperatura da água e quantidade de café. Considera uma máquina hipotética que possa executar esse pedido, né? É uma máquina que não existe, né? Uma máquina hipotética, mas justamente o objetivo é mostrar para vocês as variáveis que podem aparecer no programa. Então, essa cafeteira precisa que o usuário defina a quantidade de água, defina a temperatura, né, temperatura da água e também a quantidade de café. Então, uma vez que o usuário entra com esses dados, né, ele vai fazer o café exatamente como o usuário pediu. Então, seguindo esses procedimentos aqui, a gente precisa identificar entrada, processamento e saída. Né, aqueles 3 pontos ali que eu havia
destacado para vocês. Então, a entrada de dados é justamente o programa, né? Porque a gente está olhando sobre a ótica do programa, não é sobre a ótica do usuário, né? Então, o programa tem que solicitar ao usuário esses valores, né? Esses parâmetros. Então, o programa ele solicita e lê o que o usuário fornece, né? Então, por isso que a gente diz que o programa lê a quantidade de água, lê a temperatura digitada e lê a quantidade de pó também digitado pelo usuário. Então, ele vai lendo esses valores e depois de posse desses valores, ele vai fazer o processamento, que é justamente o café, né? Aí vai ter os mecanismos lá próprios da cafeteira para processar o café. E na saída, claro, ele vai apresentar o café, mas pode também sinalizar com alguma informação adicional, né, para dizer que o café está pronto. Bem, então ali nós temos os pontos básicos, aqueles 3 pontos básicos, né, entrada, processamento e saída. Uma vez identificado isso, fica fácil fazer o pseudocódigo, que é um código escrito em linguagem natural, né, nós não estamos escrevendo em nenhuma linguagem de programação, mas aqui tem todos aqueles pontos básicos que a gente verificou ali atrás, e tem um esqueleto, né, vamos dizer assim, um esqueleto básico de programação. Então, essa base de programação sempre implica no início, no fim e nos passos que acontecem durante a programação. É importante frisar também que o programa, o computador lê linha após linha do programa. Então, ele lê a primeira linha, depois que ele executa, ele vai para a segunda linha e assim por diante. Então, por isso que tem esse início, e esse início é só para dizer que tem uma parte que vai depender da linguagem de programação escolhida, esse início. Algumas precisam até chamar bibliotecas do próprio programa, né? Chamado até, outros se chamam de diretivas de pré-processamento, que ele faz, eles chamam as bibliotecas que está externa ao programa. Então, vai depender muito da linguagem de programação. Então, por isso que está escrito o início ali, né? Então, depois, a segunda linha aí que vocês estão vendo ali, ó, ele diz real, que água, que café e temperatura. Então, o que é isso aí? A gente já viu. Nós estamos definindo as variáveis do programa. O que são variáveis do programa? São espaços reservados na memória do computador que vão ser utilizados para guardar alguma informação em algum momento ao longo do programa. E essas variáveis, que vão conter esses valores numéricos, elas são do tipo real, né? Poderiam ser do tipo inteira, poderia ser do tipo lógico, caractere, né? Então, poderia ser vários tipos, e nós estamos dizendo que é real. Quando a gente diz que uma variável, quando a gente escolhe o tipo da variável, nós estamos falando para o programa, né? Nós estamos dizendo para o programa que ela vai ocupar um determinado espaço na memória do computador. Então, se eu tenho um número com vírgula, eu tenho que escolher o tipo real. Se é só um número inteiro, sem vírgula, eu poderia botar ali inteiro no lugar do real, né? Em vez de escrever real, eu poderia escrever inteiro aqui. Talvez até fosse melhor, mas eu quis dar esse exemplo aí. Então, agora nós estamos aqui definindo 3 variáveis que vão, em algum momento, conter alguns valores. E essas variáveis vão ser reservadas, né, vão estar reservado esse espaço lá na memória do computador. Depois que eu reservei esse espaço, né, porque o computador vai descendo linha após linha, ele vai ler, vai pedir ao usuário, ou seja, o programa vai ler do teclado, né, porque o usuário vai, no nosso caso aqui, vai introduzir as informações através do teclado. O computador vai ler e vai armazenar em cada uma dessas variáveis os valores. Claro que na hora de escrever um programa a gente tem que passar essa informação para o usuário, né? Digite tal valor, digite aquele valor, aquele outro valor. Então, claro que essas informações
são próprias de cada linguagem de programação. Então, aqui é só lógica. Então, a gente está indo somente o que é necessário mesmo, né? Para que a gente não se perca na hora de fazer um programa. Então, defina os tipos e o nome das variáveis e lê o conteúdo das variáveis, ou seja, lê do usuário, né? Pede que o usuário entre a informação. Depois que essas variáveis já possuem os seus valores, nós podemos fazer o processamento. E nesse caso aqui, o processamento é fazer o café, né? Porque essa máquina vai pegar aquelas variáveis e vai fazer a máquina funcionar, né? Vai entrar com esses valores e a máquina vai fazer o processamento. Não que a gente deva entrar em detalhes aqui, mas seria alguma coisa assim, né? E depois o café está pronto, então, sei lá, seria interessante informar para o usuário que o café está pronto. Então, essa é a saída. É claro que a saída também é o café, né? E depois termina, e novamente, esse fim depende muito da linguagem de programação que nós utilizaremos, mas nós precisamos saber que esse programa vai ser terminado e, portanto, nesse momento, aquelas variáveis que estão na memória serão apagadas, elas podem ser utilizadas por outros programas. Então, nós estaremos desocupando, nesse momento, estamos desocupando a memória do computador, ok? Então, aqui eu tinha até colocado umas informações mostrando exatamente isso que eu falei, né? Nessa linha, definição do tipo e nome de variáveis. Então, aquela mesma história que o computador reserva na memória do computador. Aqui o computador lê os valores das variáveis digitado pelo usuário. Aqui o computador vai fazer o processamento, seja qual for, né? Aqui no caso específico para esse programa. E depois ele apresenta o resultado, né? Escreve. Tá? Ele lê, processa e escreve. O fluxograma é uma outra maneira de fazer a lógica de programação, além do pseudocódigo, e eu sugiro que vocês façam por aqui. Então, quando eu pedir uma tarefa para vocês, que eu vou pedir já a partir de hoje, para vocês entregarem a semana que vem, vocês podem utilizar essa ferramenta aqui ou uma outra qualquer, né? Essa aqui é interessante porque já tem aquelas figuras que eu já mostrei para vocês, né? Então fica mais fácil de localizar. E aqui está a mesma lógica de programação, mas agora escrito em fluxograma, né? E como eu falei para vocês, esse fluxograma, ele utiliza figuras geométricas, então uma pessoa que esteja acostumado a utilizar essas figuras, ele sabe exatamente que tipo de processamento está acontecendo ali, né? Então, cada linha de programação, ou mais de uma linha, ele vai ser feito de uma determinada maneira, vai realizar uma determinada tarefa, e esses símbolos adiantam, né, para quem está olhando, ele já identifica o que cada uma delas vai fazer. Então, nesse caso aqui, essa figura geométrica aqui, ele define o tipo e o nome da variável. Então, essa aqui eu utilizei para entrada de dados, né, que é quando o usuário vai informar os dados, e também a saída, né, ou seja, fluxo de dados, entrada e saída de dados. Eu estou representando assim para simplificar um pouco mais. E aqui o retângulo, né, é mais para mostrar o processamento. E o início e o fim são essas formas aí, né, esse balãozinho aí. Tá, aí tem alguns exemplos aqui que eu fiz alguma modificação, tal, né? E só para mostrar para vocês, né, que existem outras palavras que nós estaremos utilizando, por exemplo, como a palavra enquanto, né? Nós iremos fazer uns processamentos desse tipo e vão ver que a palavra enquanto faz um laço, né? Existem outros laços também, como o for, né, também, ou o para, né? Então, vai haver alguma necessidade, em alguns momentos, pode existir a necessidade de ficar testando um valor durante um determinado procedimento. Então, isso aqui é mais para mostrar para vocês que existem várias maneiras de fazer isso, né? E aqui no fluxograma, até para mostrar que o laço, né, ele fica
trabalhando durante esse laço e fica sempre testando uma determinada variável, porque o programa trabalha com números, e esses números podem ser incrementados, decrementados, e enquanto isso vai acontecendo, pode ser testado, né, para realizar um procedimento seguinte. Então, aqui nós temos um outro exemplo, que é um algoritmo que soma dois números e mostra o resultado. Então, aí aqui a gente já identifica também quem é a entrada, quem é o processamento e quem é a saída, isso nós vimos na aula passada, né? Então, aqui está o pseudocódigo, que é justamente, sempre temos que escrever assim, início e fim, né? O tipo, o nome das variáveis, depois a entrada de dados, que é quando o programa lê os valores, né? Ou seja, digitados pelo usuário, depois o processamento, né? E depois a saída, que é escrever o conteúdo daquela variável, né? Como vocês podem ver aqui, nós definimos como inteiro duas variáveis, no 1, no 2 e soma. São três variáveis inteiras, porque nós definimos aqui que são de tipo inteiro. Depois o programa vai ler o no 1 e no 2, né? Aí quando ele tiver com esses conteúdos aqui armazenados nas variáveis, ele pode fazer o processamento, que é a soma. E esse processamento é colocado o resultado numa outra variável. Como eu tinha alertado, tem que ser com a mesma letra, né? Não pode ser maiúsculo e minúsculo, porque o programa diferencia maiúsculo de minúsculo. Aí coloca o resultado de soma e imprime o resultado. Então, esse seria o programa, certo? Aqui está escrito em fluxograma, né? E aí, aqui eu estou pedindo essa tarefa. Então, eu vou pedir essa tarefa aqui, ó, né? Eu vou depois colocar aqui, eu já vou escrever aqui para eu depois, eu vou colocar aqui, ó, depois eu vou colocar lá no cigarro, tá? Tarefa 1, certo? Então, qual vai ser a tarefa 1? Faça um algoritmo, vai ser pseudocódigo e fluxograma, que some e multiplique dois números inteiros e mostre o resultado, certo? Então, esse vai ser a tarefa 1 que eu vou colocar lá no cigarro. E aqui é um outro, né, a tarefa 2, faça um algoritmo, né, também pseudocódigo de fluxograma, que leia uma temperatura em graus Celsius e converta para a temperatura, no caso, né, em graus Fahrenheit. Alguém quer perguntar alguma coisa? E mostre o resultado, né, porque senão não faz sentido. Deu um plim aqui no meu ouvido, aqui, eu não sei se alguém está perguntando alguma coisa, alguém está querendo entrar. Não, professor, fui eu, Jorge. Eu estava perguntando aonde que se encontra o material mas já me responderam aqui. Não se preocupe, não. Obrigado. Ah, sim. Não, outra coisa também que uma pessoa me alertou essa semana, foi, sei lá, eu acho que, não, semana passada, ele me falou o seguinte: professor, quando colocar uma notícia, sempre coloca o endereço de onde está o site e a tarefa. Aí eu disse, tá bom, realmente, porque algumas vezes essas pessoas estão olhando no celular, ou estão num local diferente, aí eles têm que voltar lá na primeira aula para identificar onde está o endereço. Então, eu vou fazer daqui por diante, eu vou colocar ou no início ou no final esses endereços. Você está repetindo
o endereço da tarefa, sei lá, vou estar colocando esses dados, e o endereço também do site, tá? Porque eu sei que vocês têm muitas outras disciplinas, né, e acabo esquecendo aquele endereço, né? Cada professor utiliza uma ferramenta diferente, né, ainda, né, para atrapalhar vocês, né? Tá certo? Então, aqui, ó, e depois, ó, claro, vocês vão ter que saber como é que é a equação do Fahrenheit do Celsius, né? Então, a equação é essa aqui. Então, vocês vão ter que utilizar essa equação para fazer a transformação. Claro, vocês não estão vendo agora, né? Vocês não estão vendo ainda, mas eu estou colocando aqui na lousa para eu não esquecer aqui de fazer isso aqui, tá? Então, seriam essas duas tarefas que eu vou colocar para vocês. Deixa eu ver aqui. E para aqui a apresentação. Então, eu coloquei ali, né? Não. Mas depois disso aqui eu vou. Eu não sei se. Eu ainda não estou usando ele. Vocês estão vendo ali, né? A lousa. E essa lousa eu vou. E depois eu vou colocar aqui também o site dela, então, material, assim por diante. Olha, aqui, ó. Tá, o melhor, assim, para localizar, pelo menos a página, né, porque se acostumar com isso aqui, ó, sites.google.com/view/prof.delmar/prg22202, tá? Então, quando vocês digitarem esse número aqui, vocês vão entrar na página, né, e tem todas as aulas ali, né? Todas as nossas aulas estão ali. Então, sempre tem a data da aula ao lado também, tá? Mas eu vou colocar todos esses dados também em cada momento que eu emitir o cigarro lá. Vocês vão estar com essa informação, certo? E eu não sei se quando vocês recebem a mensagem do cigarro para a aula, não tem esse endereço, né? Mas tem lá no cigarro. Eu vou ver se tem alguma outra forma de deixar isso mais evidente, isso aí. Mas tá bom. Esse aqui eu já guardei aqui, eu vou pegar, fazer uma outra. Isso aqui eu não sei se dá para guardar. Vou guardar isso aqui. Compartilhar. Não sei. Não sei se na hora que eu fechar vai dar. Então vocês estão vendo aqui esse resumo, né? A tarefa 1, a tarefa 2 que eu vou colocar no cigarro depois. Bem, vamos continuar. Então nós temos agora um outro assunto que já é o Scilab mesmo, né? Até agora nós estivemos trabalhando com lógica de programação, agora nós vamos já trabalhar com o Scilab. Então eu vou mostrar agora a outra janela. Vamos ver. Acho que é melhor a janela aqui, porque deixa eu mostrar aqui. Ok, pessoal, então nós temos agora a parte de Scilab, a parte de introdução. Vocês estão vendo aí, né? Eu olhando aqui, se eu mudar para cá, eu não vejo aqui, não consigo ver aqui, mas eu espero que vocês estejam vendo aí a janela do Scilab. Sim, professor. Ok. Então, nós vamos mostrar agora algumas coisas para vocês, né? Nós vamos ver várias informações aqui. Vamos. Aqui alguma coisa sobre
como o Scilab, como funciona o computador, né? Então, hoje quase tudo tem um programa de computador, né? Porque quase tudo hoje trabalha com um sistema embarcado, mas o computador ele tem alguns tipos de memórias específicos, né? Eu não sei se vocês conhecem essas partes do computador, mas eu queria dar uma noção rápida, né? Já que nós estamos utilizando o computador e utilizamos o tempo inteiro, essas informações eu acho importantes para, pelo menos para aqueles que não conhecem essa parte, né? Eu acho importante uma ilustração rápida. Então, o que está aparecendo aqui para vocês são os HDs, né? Os HDs é onde está gravado os programas que a gente já instalou no computador. Então, vocês instalaram o Scilab no computador, ele está no HD, né? Que pode ser HDs de alguns tipos diferentes, inclusive o SSD, que é o tipo de uma memória, um pendrive, né? Ele não tem mais partes mecânicas, então ele é super rápido. E esse aqui é o HD eletromecânico ou magnético, né? Onde as informações são gravadas nesse disco. E tem um braço ali com a cabeça que faz as leituras em cima e embaixo, ou enquanto os discos estiverem ali presentes, né? Então, são os HDs que a gente chama de hard disk, né? Então, isso é abreviado com HD. Mas também tem as memórias DRAM, né? São essas memórias, são as memórias de rascunho do computador, né? No disco, como eu falei para vocês, estão os programas gravados e sempre que a gente chama um programa, porque a gente desliga o computador, as informações dessa memória aqui DRAM, elas desaparecem, né? Mas as memórias gravadas no HD, não. Então, cada vez que nós ligamos o computador, o programa traz do HD para a memória, para essa memória aqui, memória DRAM. Então, é aqui que o computador vai buscar mais rapidamente, né? E lá, e no HD, são as informações assim que quando desliga o computador, elas ficam lá. Então, o computador está sempre trazendo informações do HD para cá e levando daqui para lá, né? O sistema operacional trabalha dessa forma, né? Então, isso aqui, quando eu falei para vocês que quando a gente faz o programa, espaços precisam ser reservados na memória, é essa memória aqui que vai ser reservada, né? Mas também a gente vai escrever um programa e vamos gravar ou salvar, né? Aí é lá no HD, né? Porque o comando que a gente vai dar vai ser gravado lá no HD, porque, como eu disse, as informações que ficarem aqui serão perdidas. Então, o computador é algo complexo, né? Porque temos inúmeros circuitos que fazem diversas operações e talvez um deles que é muito importante, que a gente muitas vezes ouve falar, é a CPU, ou processador, né? Que faz a grande parte de operações aqui, né? Existe um outro processador também, principalmente para quem joga, utiliza a placa de vídeo, né? E a placa de vídeo tem um processador também, tem um processador exclusivo para trabalhar em cima de imagens, para a renderização de imagens, mudanças rápidas, né? Então, existe um processador que faz exatamente isso. Trabalha trabalha os dois juntos aqui, né? E aqui eu mostrei até um computador aqui meio explodido aqui para mostrar para vocês algumas coisas, né? Então, ele tem inúmeras partes. Porque essa ideia aqui é o chamado computador pessoal, né? O personal computer, né? Então, essa ideia aqui foi uma ideia que surgiu lá em 1980, 1990, principalmente, né? E um engenheiro da IBM resolveu fazer um livreto, porque existiam diversos fabricantes que produziam diversas partes, e ele produziu um livreto para orientar como as pessoas poderiam montar um computador. Mas nessa época, ninguém achava que precisava colocar um computador em cima da mesa. Mas como a IBM
o pessoal da IBM trabalhava com computador, não só porque grandes computadores, né, chamados mainframes. Então, eles gostavam de trabalhar com computadores, para eles seria um negócio interessante montar um computador pequenininho, né? Eles pudessem fazer algum trabalho específico. Então, esse funcionário da IBM fez esse manualzinho e tal, e foi distribuído, e as pessoas começaram a montar, se interessar em montar o computador e tal, e esse negócio, eles não imaginavam que as pessoas iriam ter esse interesse de montar um computador para colocar em cima da mesa, porque antigamente ninguém tinha ideia, nem a própria IBM, né, que é um gigante ainda hoje é um gigante de produção de máquinas de computação, né, mas jamais eles pensavam que alguém poderia botar em cima da mesa um computador. Né? Para que utilizar um computador? Mas aí começaram os jogos, né? Começaram os joguinhos e depois, daqui a pouco, o editor de texto, né? E começaram a fazer um monte de programas, né? Porque o problema não era o hardware em si, que o hardware não era tão caro, né? Mas era o programa, a grande dificuldade no programa. Os programas eram muito caros, porque eram pessoas que faziam e vendiam, não era assim, vendido em grande quantidade, né, porque o pessoal ainda estava descobrindo o computador. Então, essa ideia do pessoal lá da IBM era de justamente juntar peças. Então, esse que veio a ideia de não fazer uma coisa pronta, acabada, né? Por exemplo, como a gente compra um notebook, ele já vem inteiro, né? Eu tenho dificuldade de ampliar ele. E no caso dessa ideia do computador pessoal, era que a pessoa ia colocando o que precisasse. Então, precisava de memória, mas memória ia lá, colocava na memória. Precisava de uma placa específica, ele ia lá, espetava num slot lá aquela placa, um processador, eu quero um processador maior, quero um processador menor. Então, ia ajustando a necessidade sem precisar fazer grandes investimentos. Então, essa é a ideia do computador pessoal, e que a IBM, por não dar importância para isso, também não patenteou. E pelo fato dela não ter patenteado essa ideia, é que o computador conseguiu se difundir tão facilmente, né? Porque não tinha que pagar royalties para a IBM para montar um computador, né? Então, o computador se difundiu muito rapidamente nessa época, em 1990, né? Aqui no Brasil, principalmente, né? nessa época. Aí começaram a surgir os computadores, e quase todo mundo começaram a utilizar como editor de texto, começaram a usar para comunicação, através daquele Bulletin Board System, né, BBS, começava a ver aquelas comunicações através de texto, né, porque nessa época os computadores não eram gráficos ainda, eram um modo texto, né. Então a coisa começou a difundir e o volume de compra começou a aumentar, aí começaram a surgir muito clonagem, né? Surgiram várias empresas que produziam processadores, que hoje já não existe mais, né? Hoje, basicamente, só existe a Intel e a AMD, basicamente, né? Mas existiam muitas outras empresas. E aí o computador começou a ficar na mesa mesmo, né? De todos nós, né? Então, basicamente, o computador é uma máquina em que tem um hardware, né, e um software. E esse programa, ele pode ser feito de alguns modos diferentes. Ele pode ser compilado e interpretado, né, mas eu vou... E aquele programa que a gente escreve, que nós vamos escrever também, é chamado de código-fonte. Mas o computador, vocês vão ver depois, na hora que nós escrevemos, a gente escreve o código-fonte numa linguagem específica, né? Mas não é aquele código ali que o computador vai ler. O código, o computador só lê zeros e uns. Então, por isso que ele tem que ser compilado ou interpretado, né, pela própria máquina para fazer essa conversão.
e depois essa conversão se chama de código de máquina, que vai ser processada lá pelo núcleo dos processadores lá do computador. Então, o Scilab nada mais é do que uma ferramenta que permite que a gente escreva um código-fonte que depois vai ser transformado em código de máquina. Então, ou seja, nós vamos dizer o que o computador vai fazer. Então, isso é a grande, que é interessante para programadores, né? O programador diz o que a máquina vai fazer. Então, nós vamos aprender aqui no Scilab, né? Dizer o que o computador pode fazer. E, naturalmente, que se eu tenho um problema de engenharia, e esse é o objetivo, né? Eu tenho um problema de engenharia. Como é que eu posso escrever um código para que o computador me resolva aquele problema? Esse seria o objetivo. Então, o Scilab é um código, como é que é? Um código livre, né? Um software livre. Né? E software livre não significa que seja gratuito, né? Significa que não é cobrado do usuário, né? Mas alguém investiu. E quem investiu, no caso do Scilab, foram as universidades lá da França, que desenvolveram esse software, né, de distribuição livre. Então, aqui é o que a gente estava falando, né? O que é uma linguagem de programação e como o computador executa. De modo geral, as linguagens possuem um conjunto de regras sintáticas e semânticas, exatamente como a nossa linguagem, né? Tem regras sintáticas e semânticas. No caso da linguagem de programação, temos o código-fonte, que é aquilo que nós vamos escrever, né? O código que nós vamos escrever usando uma linguagem de programação, que vai conter essas regras sintáticas e semânticas, e depois o compilador ou o interpretador vai transformar em linguagem de máquina, que é aquela que vai ser lida pelo núcleo lá o hardware de computador mesmo. Então, aqui eu estou explicando aqui. Existem várias, então, linguagens de programação, existem inúmeras. Essas que são interpretadas são do tipo Python, Scilab, MATLAB, e o Java não, Java também, ele tem a mesma maneira de fazer, né? São parecidas, essa linguagem interpretada, né? A outra, só para fazer um contraste, né? A outra tem a interpretada, que é esse que eu estou mostrando para vocês agora, e tem a compilada. A compilada são aqueles programas que tem o .exe, por exemplo, né? Que tem o executável. Essas são linguagens compiladas. Então, ele faz um bloco só, né? E as interpretadas são essas que a gente utiliza. Não tem vantagem uma sobre a outra, mas eu acho que não vale a pena a gente discutir aqui. Mas além da linguagem de programação que a gente vai ver, também ele simula o Scilab, o MATLAB, ele faz simulações de sistemas mais complexos, né? Podemos fazer isso. Desde que a gente consegue simular, desde que a gente consiga representar aqueles fenômenos que a gente quer representar por uma equação matemática, né? Se eu conseguir pegar aquele que eu quero representar no computador e eu consigo representar por uma equação matemática, aí eu posso usar esses simuladores aqui para representar o funcionamento, né? Então, existem vários sistemas de processamento de sinais, posso representar circuitos eletrônicos, posso fazer sistema de controle, sistema de termodinâmicos e mecânicos, posso fazer tudo isso aí também. Bem, agora nós vamos ver as janelas principais, né, as interfaces com o usuário do Scilab. E aqui está a imagem, né, se vocês abrirem aí o computador, depois eu vou pedir para vocês abrirem aí, né, vai abrir uma janela desse tipo aqui.
Então, tem algumas janelas e outras que nem estão aparecendo aqui, mas, por exemplo, janela de diretórios, né, permite que a gente escolha aonde nós queremos gravar o programa. Tem a janela de comandos, que é a janela que, quando a gente quer executar um comando qualquer, ou mesmo quando a gente, depois a gente vai mostrar para vocês, né, essa é uma janela importante. Mas se a gente quiser simplesmente executar uma operação qualquer que a gente digita numa calculadora, pode ser feito por aqui. A janela de variáveis é aqui que vai ficar aparecendo as variáveis que a gente vai criando no programa, né, vai aparecendo aqui. Aqui tem o histórico de variável, mas o programa hoje aparece mais uma janela aqui, que não está sendo mostrado, né? E depois a gente vai ver. Mas tem mais uma outra janela, tem outra janela, né? Mas uma importante é uma que fica nesse cantinho aqui, aparece essa barra aqui, e nesse cantinho aqui, ó, que é o Sign Notes, depois eu vou mostrar para vocês, né? E outra janela para executar o programa, tudo vai aparecendo aí, que o Sign Notes tem, né? Depois eu vou mostrar para vocês. Outra coisa que eu queria falar para vocês é o prompt, né? Porque quando vocês abrirem, vai ficar um cursor aqui piscando. Esse cursor piscando, né, a gente chama de prompt em inglês, né? Prompt ou pronto, né? Ou seja, é ali que ele fica esperando que a gente digite alguma coisa. Por isso é chamado prompt. Existem algumas palavras-chave em especial que servem para fazer algumas operações, como o clear, né? O clear limpa essa janela aqui, que é a janela de variáveis. Nós podemos limpar tudo ou dar um clear numa variável específica também, para limpar só aquela variável, né? Por exemplo, clear A, né, ele vai limpar só a variável A. O CLC limpa essa janela aqui. E normalmente ele pede para confirmar que a pessoa quer limpar isso aqui. Dir OLS para mostrar diretório, mas aparece ali na janela de diretórios também. Também é possível mudar, se eu quiser fazer esse comando aqui. Existem várias maneiras, né? Remover um arquivo, mas existe também outra maneira. Esse aqui é mais. PWD são comandos de script, né, que podem ser usados. A seta do teclado, uma coisa que é importante é usar a seta do teclado, porque essas duas aqui, de cima e de baixo, é interessante para voltar para o comando anterior. Algumas vezes eu não preciso digitar, basta voltar o comando anterior e dar um enter que ele executa novamente. A gente vai ver isso aí. Algumas vezes eu posso querer, eu esqueci algum comando, ou quero ver como é que funciona um determinado comando, eu posso usar a palavra help. Por exemplo, help SQRT, ele vai informar que função é essa aqui, né? Linspace, ele vai dizer o que é isso, e assim por diante. Também, esse help também pode ser feito com ponto de interrogação ou com a tecla F1. Então, agora eu vou pedir para vocês abrirem o Scilab de vocês e vou pedir para um de vocês aí apresentar o Scilab, né? Eu vou até fechar aqui, porque senão aparece um monte de janela. Aí agora a gente vai começar a fazer alguma coisa. Não sei, estou aqui para a apresentação. Então, nós estamos aqui, o nosso horário está quase fechando o nosso horário aí, né? Porque a gente estava 2h20, a gente pode... Eu gostaria, assim, a princípio, perguntar para vocês, quem de vocês quer apresentar aí o Scilab para a gente já fazer algumas coisas aí? E aí vocês vão apresentar e vocês já estão executando o Scilab, né? E já podemos tirar algumas dúvidas. Alguém quer aí apresentar ou eu indico quem vai apresentar? Se alguém se dispor aí a ligar o Scilab, né? A disparar o Scilab e depois apresentar para todos nós e vamos começar a usar o Scilab. Quem se prontifica a fazer isso? Alguém? Ninguém? Eu vou ter que indicar alguém? Então, eu vou pegar o primeiro aqui da minha janela aqui, ó, Jorge. Jorge, apresenta aí para nós o teu Scilab, por favor. Pô, tá de brincadeira, moça.
É o primeiro aqui, ó, que está mais esquerdo aqui. Ó. Tá, joia. Ou no quartel. Então, agora, como é que eu faço para apresentar? Pois é, apresentar agora, né? Isso, apresentar agora. Vamos lá. Todos vocês vão apresentar. Em algum momento ou outro eu vou pedir para um de vocês apresentar, porque eu acho que é assim que vocês vão dominar a ferramenta. Né? Estão conseguindo enxergar aí? Está aparecendo. Olha, já para mim aqui apareceu. Né? Tá eu vou botar numa janela maior aqui para mim. Tá. Ok. Vamos ver. Ó, então ó, essa janela grande aqui do centro é a janela de comandos. Faz, Jorge, né? Faz aí, clica aí, Jorge, clica aí nessa tela. Isso, ó. Só um pouquinho, Jorge. Tá vendo aquele cursor piscando ali, ó? Né? Aquele cursor é chamado prompt. Então, esse aí é o modo que ele fica esperando qual o comando, né? Observe que, vamos fazer o seguinte, ó, escreve aí, 5 mais 5. 5 mais 5, pelo teclado. Aí. Não precisa dar espaço, tá? Dá Enter agora. Não precisa dar espaço, é só botar 5 mais 5 e manda abraço, dá Enter. Viu? Então, observe que ele é como se fosse uma calculadora, né? E um outro detalhe aqui, isso pode ser com não é vírgula, é ponto. Isso aí já é interessante, porque já está mostrando um detalhe aí, né? Para o inglês, né, nós temos o ponto para representar. Mas eu queria mostrar uma coisa para vocês agora. Já está aparecendo aqui, ó. AMS. Por que aparece AMS igual? Quando o Jorge digitou esses dois valores e deu Enter, apareceu a AMS igual a 11. Né? 11 ponto. Por quê? Porque isso aí é um número complexo, isso aqui significa vírgula alguma coisa, que no caso é 0, por isso que não aparece nada. Tá? O MATLAB não aparece esse ponto, já o Scilab aparece. Então, observe que lá, à esquerda, à direita, na parte superior, essa janela aqui de variáveis, vocês vão ver que tem o AMS lá, certo? Com o valor 11, tá vendo? Então, isso é a variável, como o Jorge não digitou o nome da variável, ele colocou a variável padrão chamada AMS. Isso AMS veio de answer, em inglês, né? Answer. Então, AMS é a resposta. Agora, o Jorge faz o seguinte, ó. Pode assim, A igual 5 mais 5, novamente. Mas não precisa dar espaço, só pode ir digitando direto. 5 mais 5. 5 mais 5. Enter. Agora, o Jorge escolheu a variável A e observe lá em cima à direita, ó, apareceu a variável A contendo o valor que a gente obteve ali pelo cálculo. Certo? Ele está dizendo que é real. Ó, isso é um outro detalhe também, né? Como eu disse para vocês, essa ferramenta ela foi feita para engenheiros. Né? Eu também sou engenheiro, tá? Então não vou menosprezar nenhum engenheiro. Eu também sou engenheiro. E o engenheiro, ele quer resolver um problema, então ele não está querendo se preocupar tanto com linguagem de programação, ele quer mais resolver o problema. Então, por isso que algumas coisas são facilitadas nessa linguagem de programação. Então, vocês veem o seguinte, ó, lá é real, porque ele já pressupõe que o valor da variável, o tipo da variável é real. Né? Então, a princípio, funciona assim. Então, assim, vocês podem multiplicar, dividir, né? Por exemplo, assim, ó, vamos fazer assim, ó, 2 elevado a 4. Bota aí, 2, digita aí, o Jorge, 2. Ô, professor, só uma pergunta, é que o cursor chegou no final e eu não consigo subir, o que eu faço? Subir? Não, mas, ó, quando ele sobe, tu pode manusear pela setinha, tá? Mas a setinha só vai voltar com o comando anterior. Essa setinha do teclado aqui, ó, a setinha de cima. Mexe na setinha de cima. Tecla assim na setinha de cima. Setinha do teclado aqui embaixo, aqui, ó.
Não, é porque o seguinte, no teclado. A barra aqui está me atrapalhando. É. A barra do meu computador de atalho, eu acho. Dá enter, dá um enter ali. Ó, mas vamos lá. O enter, ele só... Como é que eu coloco o quadrado? Hã? Como é que eu coloco o quadrado? Quadrado? Deixa eu ver aqui. Como assim quadrado? Ah, o quadrado. Bota assim, ó. Cria uma variável aí. B é igual 2. Agora é o seguinte, ó. 2, ó, só um pouquinho. Isso, o cursor tem que ficar junto assim, ó. Vai lá naquela tecla que é o circunflexo. Circunflexo, agora. Shift e circunflexo. Shift e circunflexo. Sim, já foi. Tu desce 2 vezes, apaga 1. Sim. 2. Isso, agora dá Enter para ver. Se eu fizesse 2 elevado a 2. Certo? Então, o expoente, a gente tem que usar o asterístico. Certo? E se eu posso colocar 2 variáveis? Só se for uma variável que tu já tem lá em cima. Por exemplo, tu pode fazer assim, ó, apaga isso. Pode botar x igual, vai apagando ali, apaga ali. Bota x igual, pode apagar com backspace. Isso. Pode fazer assim, ó. Tu tens a variável a, né? A vezes b. A vezes b. O vezes é um asterístico. A asterístico em cima do 8 ali. Como valeu? Isso, vezes B. Enter. Olha lá, ó. 40. Porque tu multiplicasse, tu tens o conteúdo da variável A e tens o conteúdo da variável B. Sim. Tu multiplicasse, deu o número 40. Certo? O senhor está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Pô, interessante. Mas é bem legal essa ferramenta. E sabe, ó, eu estou pela primeira vez, eu estou fazendo isso que eu estou fazendo agora para vocês. Porque eu fazia isso aí, o pessoal achava que entendia. Mas algumas vezes a gente ia fazer um trabalho, a gente percebia a dificuldade que eles têm. Então, a maneira mais eficiente de vocês aprenderem e passarem a utilizar essa ferramenta na vida de vocês é fazer vocês fazerem, entende? É assim que a gente aprende. Porque uma coisa é em sala de aula. Em sala de aula, eu estou vendo ali, eu estou ajudando um, ajudando o outro, mas agora, do jeito que nós estamos, eu não posso fazer isso. Eu não sei qual a dificuldade de cada um, entende? Então, professor, e no caso, aqui tem algum recurso que possa ser parecido com GeoGebra, se eu quisesse pegar uma curva de uma equação do primeiro, uma reta de uma equação do primeiro grau, uma curva de uma equação do segundo? Sim, vamos trabalhar tudo isso aí. Tá? Traçar gráficos, vamos fazer... Agora vamos mostrar outra coisa para vocês. Jorge, ali, ó, lá à esquerda, lá em cima, tem um ícone, lá em cima, embaixo da palavra arquivos, lá em cima, abaixo da palavra arquivo, tem uma... Isso, aí mesmo, naquele quadradinho com a caneta, clica com o lápis, clica aí, por favor. Já cliquei, apareceu aí? Eu acho que é porque vai para uma outra janela, tá? Foi para uma outra janela. É uma outra janela. Eu acho que tu vai ter que fechar essa janela e abrir outra. Vai ali em apresentação, na tua apresentação, vai ver que apareceu essa janela em outro lugar. Aí tu vai ter que apresentar essa janela, que é uma segunda janela. Então vamos lá, professor. Vê se tu acha. Vê se tu acha isso aí. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, abrir o microfone e perguntar. Conseguindo ver aí? Isso aí mesmo, Jorge. Beleza. Essa janela aí vai ser a janela, né? Se vocês lerem, o nome tá escrito lá em cima, ó, Sign Notes, né? Então, é aí que nós iremos fazer os nossos programas. Tá certo? Então, já vamos fazer um gráfico agora para vocês, aqui, rapidamente. Vamos fazer o seguinte, ó. Escreve aí,
A igual, abre colchete, colchete, isso é chave. Vocês podem ver ó, que quando abre o colchete, ele já aparece abrindo e fechando, tá vendo? Então, escreve assim, ó, 1 espaço, 2 espaço, 3 espaço, 3 espaço, 4 espaço, 5, deu. Muito bem. Agora, vai com um tecladinho aqui e sai fora do... Isso, dá um Enter agora. Muito bem. Agora bota assim, ó, B igual, SIN, D, a palavra D, a letra D, abre parênteses, escreve aí dentro 2A, 2 asterisco A, 2 asterisco em cima do 8, A. Isso, sai fora do colchete, Enter, plot, P-L-O-T, abre parênteses, B, vírgula A. Sai fora, Enter. Muito bem. Agora, seguinte, ó, agora tu vai ter que... Isso aí já é um programa, tá? Um programa que vai plotar um gráfico. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Tu vai fazer o seguinte, tu vai salvar, né? Então, tu pode ser lá em arquivo, pode ser no... aí tu pode ser salvar como aqui, ó. Salvar como. Dá Enter aí. Agora ele está te perguntando aonde é que tu quer salvar esse programa aí. Certo? Então, tu vai escolher, pode criar até uma pasta. Eu acho que é melhor tu criar uma pasta, cria uma pastinha ali, ó, aquele ícone lá em cima, aqui, ó, à tua direita. Lá em cima à direita. Eu acho que clica lá na área de trabalho, eu acho que é melhor tu deixar um local assim mais área de trabalho, não sei. Eu prefiro deixar aqui no 2021. Então cria uma pastinha aí, por favor. Tá, joia. Bota lá Scilab, escreve lá. Eu vou botar teste e depois eu opero. Tá, mas aí tu não está criando uma pasta. Tem uma pastinha lá em cima que tu poderia usar, mas tudo bem. Opa, qual, professor? Lá em cima, à tua direita, lá em cima, ó, tem uma pastinha... Desce um pouco mais. Desce. Isso, ao lado. Isso, cria uma pastinha aí para ti. Isso, bota aí Scilab. Aí dentro da pasta tu vai botar teste. Ah, entendi. Caramba. Não, sem problema, cara. Escreve Scilab na pasta. Porque aí tu vai ter ali... tudo que tu fizer, tu pode botar ali na pasta Scilab. Né? Aí fica mais organizado. Peraí. Vamos lá. Eita, cara. Professor, deixa assim mesmo, depois eu... Não, vai lá e clica com o botão direito, aí com o mouse. Isso, agora escreve Scilab. SC. Isso, beleza. Dá Enter aí. Opa, beleza. Ótimo. É isso mesmo. Então, ó, o programa está escrito lá em cima, ó, teste.sce. Todo programa do Scilab vai ser o nome do programa que a gente vai escolher e depois SCE, tá? Muito bem. Agora que tu já salvasse, o que é que tu vai fazer? Leva o mouse, desce aí nessa linha de cima de ícone, leva o mouse lá isso. Aí, isso, agora vai para a direita. Vai para a direita, embaixo, nos ícones. A direita, vai indo, vai. Até aquela setinha ali, ó. Mais para frente, mais para a direita. Isso, aí mesmo. Executar, ó. Pode ver, deixando o mouse em cima, aparece o comando, tá vendo? Ó, executar, ó, tá vendo? Clica agora aí para ver. Cliquei.
provavelmente abriu numa outra janela que não está mostrando para nós, mas se tu olhar aí no teu computador, tem uma outra janela que mostrou um gráfico, certo? Vamos ver aqui. Professor, eu não estou conseguindo encontrar, não. Não? Mas tem uma janela em algum outro lugar. Ah, sim, eu acho que eu estou vendo aqui, é como se fosse uma planilha. Ah, peraí. Só um pouquinho. Aqui no plot, ó, tu botasse colchete, tem que ser parênteses, tá? É parênteses aí. Tem um erro aí. Tira, isso, bota parênteses. Eita, peraí. Pode apagar tudo ali, apaga. Apaga e escreve agora parênteses, porque vai aparecer abrir e fechar parênteses. Ó, tá vendo? Aí tu tem que botar aí B, isso, apaga o resto ali. Isso mesmo, agora. Agora executa. Agora é o seguinte, ó, tu vai ter que. Na outra setinha agora, na outra. Ó, salvar e executar. Ou seja, tu fizesse uma mudança, certo? Agora tu vai atualizar e executar. Clicasse? Sim. Vê se não apareceu agora o gráfico em algum lugar, em alguma janela. Não estou vendo, professor. Aqui tem que ter espaço? Só um pouquinho. Aqui também, ó, aqui é parênteses, ó, tá vendo essa segunda linha? Eu botasse sim D, botasse colchete, ó. Colchete é só lá em cima, aí é parênteses também. Beleza. Vamos resolver isso. Tá dando erro aí. Isso, agora escreve aí dentro do parênteses aí. 2, asterístico A. E apaga o resto ali. Isso, agora vai lá novamente naquele lá. Isso, beleza. Agora clica aí. Vê se apareceu. Agora sim. Vou compartilhar com o pessoal. Ok, por favor. Deixa eu ver. Pode ser até mais demorado esse nosso trabalho do jeito que nós estamos fazendo, tá? Mas na hora que vocês pegarem o jeito, aí a gente acelera. Mas eu acho importante vocês estarem fazendo. Bom, professor, eu vou até compartilhar uma coisa que na apresentação de um trabalho no semestre passado, eu não tinha muita familiaridade com o Meet. E eu tive que enviar o arquivo para o professor para ele apresentar e eu falar. Sim. Então, até já está me ajudando também no Meet. Claro, o pessoal está vendo aí? Sim, estamos vendo aqui. Uhum. Eu acho. Chutamos um valor ali, eu até nem sabia exatamente o que ia dar, mas tudo bem. Então, pessoal, vocês estão vendo, a gente já viu, inclusive, até programamos, né? Então, na próxima aula, o Jorge foi dessa vez, aí daqui a pouco eu vou convidando outros para a gente ir exercitando, né? E vocês vão ficar, né? Vão pegando habilidade de programar, vão perdendo o medo de programar, né? Porque é bem tranquilo, é só a gente fazendo, né, e se acostumando e perdendo o medo. Ok, pessoal? Eu acho que por hoje tá ótimo. Obrigado, Jorge, pela tua colaboração aí, certo? E agora deixa eu me localizar aqui. Valeu, professor. É isso aí, valeu. A gente tem que realmente ter coragem, né?